virá a vacina que vai funcionar contra o coronavírus? Da Rússia, de Oxford, da China? Ninguém sabe ainda, claro. Como a gente já falou várias vezes aqui no 15 Minutos, são várias pesquisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente vai ter sorte se alguma delas, ou algumas delas, se provarem eficientes para o combate à Covid-19. A ideia aqui nesse episódio do 15 Minutos é trazer um panorama mais atualizado de como está a corrida pela vacina contra o coronavírus, até porque muitas notícias sobre o tema foram divulgadas nos últimos dias. Eu sou o Márcio Miranda e minha convidada, mais uma vez, é a Amanda Miléo. Ela é repórter, especialista em saúde da Gazeta do Povo. A Rússia disse hoje que terá capacidade de produzir milhões de doses de uma vacina contra o coronavírus no ano que vem. Apesar das dúvidas da comunidade internacional, o país garante que começará a imunizar as pessoas na própria Rússia já em outubro. Bom, Amanda, nos últimos dias ganhou espaço a informação sobre uma vacina desenvolvida pela Rússia, né? Inclusive falou-se em vacinação ainda para esse ano. O que se sabe sobre essa vacina russa, hein? Será que ela é confiável, Amanda? Pois então, Márcio, o que a gente tem de informação sobre a vacina russa, desenvolvida lá na Rússia, ainda é, na verdade, muito pouco, né? Outras vacinas da corrida, elas têm divulgado os resultados dos estudos preliminares delas, de fase 1 e 2, de fase pré-clínica, quando são feitos testes em animais. E embora esses resultados tenham saído com atraso, a gente vê que às vezes a vacina já está numa fase mais adiantada e só agora a gente está tendo esses dados, é meio que de se esperar no meio de uma pandemia, né? Para agilizar o processo. Só que o que a gente sabe da vacina desenvolvida na Rússia é mais do que o governo russo tem repassado de informações e não necessariamente de dados científicos, né? Recentemente até o ministro da Saúde de lá deu essa declaração que a vacina teria completado os ensaios clínicos. Ele não especificou exatamente qual dos testes, qual das etapas ela já teria completado, ou se teria completado todas exatamente, e que eles começariam a produção nos próximos 2 meses, o que é muito rápido, em comparação às outras vacinas, está disparada na frente, segundo informações, né, do governo, e não com base em dados que eles divulgaram exatamente. A intenção do governo russo é que no início do ano que vem, milhões de doses da vacina sejam produzidas por mês. O processo de desenvolvimento da pesquisa foi acelerado, o que levantou suspeitas em relação à segurança e à eficácia do produto. Então, tudo que a gente sabe fica muito nas palavras do governo, nada de estudos que acabem comprovando, a gente não sabe exatamente quantas pessoas foram testadas até agora, a dosagem, eles dizem que foi uma dose única, que os resultados foram incríveis, mas sem a gente ter essas informações, os resultados, então, de cada fase, fica muito difícil a gente cultivar uma esperança maior, sabe? Mas a Rússia afirmou que o produto apresentou resposta imune ao vírus em todos os voluntários, sem efeitos colaterais ou complicações. Bom, já que a gente está falando de corrida pelas vacinas, Amanda, a vacina de Oxford, hein, aquela que inclusive tem testes feitos aqui no Brasil, a gente já falou várias vezes dela, inclusive aqui no podcast, é considerada ainda a principal concorrente, ou uma das principais. O que já se sabe sobre os resultados dos testes até agora, já que a gente está fazendo essa atualização, vamos dizer assim, da situação da corrida das vacinas? É sim uma das vacinas que está mais na frente, né? Não pode ser até a principal, mas ali a diferença entre a vacina de Oxford com as outras vacinas que também já começaram na fase 3 é questão de semanas ali, então são diferenças muito, muito talvez simples, né? Talvez ali no final ela chegue praticamente no pódio ao mesmo tempo, né? Não faz uma diferença tão grande. E as expectativas são enormes, né? Como a gente pode esperar. Recentemente, a reitora Soraya Ismaili, ela deu um outro depoimento, uma outra entrevista, que comentou sobre as vacinas, os testes que já começaram. Ela comentou que os participantes voluntários que vêm recebendo a vacina não têm apresentado reações adversas tão significativas, são reações até mais comuns, assim, às vezes uma dor um pouquinho no local da aplicação da vacina, um pouco de febre, de mal-estar, que é comum, inclusive, quando a gente toma a vacina da gripe, sentir tudo isso. E os resultados, segundo ela, têm sido promissores, embora ainda não tenha sido divulgado, né? Ela disse que é uma vacina que provavelmente terá muita segurança e que é uma candidata muito forte. E os resultados efetivos dessa vacina só saíram os das primeiras 2 fases, da fase 1 e 2, dos testes 1 e 2, e a terceira, como ainda está sendo conduzida, ainda não temos esses resultados, mas é algo que a gente pode ter talvez uma esperança um pouquinho maior, ali, uma expectativa um pouquinho mais embasada em evidências. A gente conversa com a Soraya Ismaili, que é reitora da Unifesp. A universidade, você sabe, é uma das responsáveis pelos estudos da vacina de Oxford, aqui no Brasil. Então, temos boas notícias,
porque além dos voluntários serem conseguidos, nós conseguimos os voluntários com aquelas características todas que são necessárias, não houve nenhuma intercorrência, todos receberam, estão recebendo a candidata à vacina, as coisas estão caminhando muito bem e estamos muito esperançosos. Uma voluntária de São Paulo recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus produzida pela indústria chinesa Sinovac. O estudo clínico é coordenado pelo Instituto Butantan. Bom, e a vacina chinesa, hein? A da Sinovac? Também é uma das principais, tá ali, é uma das que começou, se não me engano, de Oxford começou a testar ali na fase 3, na semana seguinte, mais tardar 2 semanas depois, a vacina chinesa também já começou os testes dela, então estão ali, estão bem próximos uma das outras, bem próximas elas. E recentemente foi anunciado que outros 4 centros no país vão começar a testá-la, o que é ótimo também. Vão ser voluntários de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, inclusive aqui no Paraná, pelo Hospital das Clínicas aqui de Curitiba. Assim como a de Oxford, né, ela está nessa fase mais avançada dos testes, pode ser também a primeira vacina a ser aprovada e distribuída no país, mas a gente ainda não tem todos esses dados, assim, as informações com relação a essa fase 3 das vacinas ainda não saíram, estão sendo testadas, a gente tem que esperar um pouquinho para ver, mas sabemos que as duas estão bem na frente, e é bom que elas estão sendo testadas aqui no Brasil, né? Pois é. Eu queria abordar um assunto aqui, Amanda. Quando a gente fala da Covid-19, do coronavírus, inclusive você e eu já falamos disso várias vezes aqui no podcast também, a gente infelizmente está falando de muita desinformação, muita fake news, inclusive um negacionismo, também foi o tema de uma conversa nossa aqui. O fato é que há uma preocupação que esse desenvolvimento das vacinas possa, de certa maneira, aumentar, disseminar mais algumas desinformações do tipo, por exemplo, que fomentam movimentos como os movimentos anti-vacina. Tem essa preocupação? Pode aumentar? Sim, tem essa preocupação, Márcia, é uma preocupação bem grande, e parece que, como você até comentou, com essa disseminação da desinformação, das fake news, tudo relacionado tanto à doença quanto às vacinas, parece que isso acaba incentivando, inclusive, as teorias conspiratórias, tudo acaba virando motivo, então, para o movimento anti-vacinação desconfiar, criar essas teorias, e as vacinas que estão sendo produzidas estão aí. Eu já vi relatos de pessoas que comentando, não, mas o próprio coronavírus foi criado, ou foi criado justamente para criarem novas vacinas, para aplicar nas pessoas, enfim, essa desinformação acaba crescendo num tamanho enorme. Inclusive tem essa questão até meio xenofóbica, que a gente pode colocar dessa forma, né, quando fala a vacina da Rússia, a vacina da China. Gente, se chegar num ponto e que mostrar que tem efeito e que é segura, produz anticorpos e que protege contra o novo coronavírus, e tiver provado realmente, olha, pelos ensaios clínicos, pelos testes, não interessa se veio da China ou da Rússia, né? São a vacina, a gente está no meio de uma pandemia, não tem por que a gente ficar nessa discussão, né? E o que é importante, eu acho muito importante levar em consideração, são alguns fatores que, inclusive conversando com algumas fontes médicas, eles sempre reconfirmam, sempre acabam reforçando isso nas nossas entrevistas, que é as vacinas que estão mais avançadas nos estudos, elas estão divulgando, ainda que de uma forma atrasada, como a gente comentou, os resultados das fases anteriores. Isso ajuda tanto a comunidade médica, mas também a população em geral, a ter uma maior confiança sobre aquilo. Então, sabe, acompanhando, vendo, olha, funcionou ali nos animais, funcionou na fase 1, na fase 2, já estão sendo testadas em número maior de pessoas, inclusive aqui no Brasil, talvez seja algo a gente ficar um pouco mais atento, a ter essa esperança um pouquinho maior. Outra questão dificilmente alguma nação vai liberar uma vacinação em massa da sua população sem ter a certeza de que funciona. Nenhuma agência como a Anvisa, por exemplo, vai liberar a vacina sem ter essa certeza absoluta que funciona e que não causa nenhum dano muito grave na saúde da população, né? E é bom lembrar também que enquanto as vacinas não chegam, a gente tem que continuar nas recomendações do uso da máscara, do distanciamento social, da higienização das mãos, dos cuidados redobrados em ambientes fechados, né? Porque recentemente teve toda aquela discussão sobre a presença do vírus no ar, se ele permanece por mais tempo ou não, enfim. Então é importante sempre se atualizando e mantendo todos esses cuidados, né? Enquanto a vacina, seja ela qual for, não seja aprovada. Uma coisa que eu queria também abordar, Amanda, eu acho que é importante a gente comentar e até para explicar, esclarecer, né? Entre essa fase de testes que a gente está vivendo, com as mais avançadas, né, inclusive que a gente citou, uma eventual aprovação, a comprovação da eficácia
Quer dizer, entre tudo isso, até a vacina chegar à população, tem também um desafio logístico, né? Como produzir, por exemplo, essas vacinas. Como é que é todo esse processo, hein, Amanda? Então, serão vários desafios, realmente, o logístico é um deles, a questão do armazenamento dessas vacinas. Inclusive, se a gente pensar na estratégia de ação dessas diferentes vacinas, a gente vê que tem uma interferência nisso. Acho que a gente já comentou, inclusive, em outro podcast, com relação a essa ação de cada vacina tem a sua estratégia, e o tempo de produzir cada uma dessas vacinas também acaba sendo diferente. A vacina da Sinovac, por exemplo, que é chinesa, é um vírus inativado, que é uma técnica já conhecida, já clássica, dominada inclusive pelo Brasil. Uma vacina da gripe, por exemplo, é feita da mesma forma, é o vírus inativado. Já a vacina de Oxford, da AstraZeneca, também ela usa uma estratégia que é nova, que ainda está sendo estudada ali, que é o vetor viral não replicante. Para quem não lembra, eles utilizam, no caso específico da de Oxford, o vírus adenovírus, que causa um resfriado comum em chimpanzés, retiram dele todo o material genético do vírus, colocam um gene que expressa a proteína do novo coronavírus e serve meio como um disfarce ali para entrar no organismo e acabar incentivando a produção dos anticorpos, essa proteção. Então, e essas vacinas, por ter toda uma engenharia genética diferente, talvez elas precisem de uma refrigeração maior, que é diferente de uma vacina do vírus inativado, por exemplo. E isso pode impactar a vacinação em massa, o tempo que ela pode chegar até a população. Ela pode até ser aprovada agora, mas até conseguir produzir numa escala enorme e vacinar todas as pessoas, distribuir por todas as partes do país, isso a gente só está pensando no cenário brasileiro, né? Pensa no mundo inteiro. Então, essas questões são vários detalhes que precisam ser levados em consideração e que precisam ser pensados antes que a vacina esteja pronta, porque depois que os testes foram terminados, todo mundo, né, quer se vacinar logo, ou pelo menos é o que a gente espera, né? Pois é, mas todo esse desafio também logístico dá a entender que não é uma coisa que é óbvia, mas é bom reforçar que assim que, por exemplo, uma vacina for aprovada, não é no dia seguinte que boa parte da população brasileira vai estar vacinada e vai poder sair às ruas e voltar a frequentar espaços públicos com mais gente. Quer dizer, tem uma série de percalços ainda a serem resolvidos no caminho, né? Essa que é a mensagem que é importante se deixar, né, Amanda? Sim, isso é muito importante mesmo. Não vai estar no dia seguinte no postinho, então senta, espera, fica feliz que a vacina está pronta, né, que vai estar tudo certo, mas mantenha ali as recomendações, continua fazendo o que você está fazendo. Para a gente fechar, Amanda, tem um estudo recente que trouxe novidades sobre a mutação, né, do vírus, o SARS-CoV-2, aí, o vírus da Covid-19. A gente até publicou matéria na Gazeta do Povo sobre o assunto. O que é isso exatamente e que tipo de influência essa mutação pode trazer para o desenvolvimento das vacinas, hein? Então, foi um estudo recente, feito pelos americanos, e ele queria avaliar se o novo coronavírus tinha tido alguma mutação desde o início de janeiro, quando ele começou a se espalhar aí pelo mundo, e até agora, né? E eles viram que sim, só que é uma notícia aparentemente boa. Eles viram que houve uma mudança em uma das 30 mil letrinhas que compõem o genoma do vírus. Então, né, do genoma inteiro lá, é só lembrar das aulas de biologia, uma dessas 30 mil letrinhas teve essa mudança da letra A, que é do aminoácido ácido aspartico, para a letra G, do aminoácido glicina, que pode não parecer muito, pode ser muito sutil, mas afetou a codificação da proteína chamada spike, que é aquela estrutura de espinhos do coronavírus. Inclusive ele leva o nome de coronavírus justamente por conta dessas estruturas que lembram uma espécie de coroa realmente, e que é a estrutura que ele usa como chave para entrar nas células humanas e se replicar e se reproduzir lá dentro e causar todo o estrago que a gente já conhece. Ele se liga com a enzima conversora angiotensina, a ECA2, e acaba entrando nas células humanas. Então isso pode ter tornado essa mudança ali um vírus mais infeccioso, porém também deixou ele mais vulnerável aos anticorpos neutralizantes, pelo que os pesquisadores viram, o que é uma notícia muito boa. Aí outros pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, também nos Estados Unidos, eles foram verificar se essa mudança, essa mutação poderia afetar as vacinas que já estavam em desenvolvimento, e eles viram que aparentemente não, que as vacinas teriam uma ação contra ele, mesmo que ele tivesse mudado, porque, né, eles acabaram tendo uma reação contra essa mudança, já contra esse vírus já mutado, não o anterior. E
Outro estudo, são várias novidades com relação a isso, indicou que o coronavírus também seria um vírus mais estável, o que seria muito importante para a produção das vacinas, porque, né, indica que talvez uma dosagem ou 2 doses da vacina seriam suficientes, que talvez não precisaria ser tomada anualmente, como a gente faz hoje com a vacina da gripe, que é um vírus que sofre mutação de uma forma mais rápida, não é tão estável quanto aparentemente é o coronavírus. Então são notícias boas, né, no fim das contas. Legal. Amanda, muito obrigado por participar de novo aqui do podcast 15 Minutos. Até a próxima. Até, Márcio. Muito obrigada pelo convite. Terminando aqui mais um episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a Amanda Miléo, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela Globo News, pela TV Record e também pela TV Cultura. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!